família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, vou fazer um vídeo aqui a pedido, né, bem interessante, que chamou a minha atenção, que postaram um vídeo meu no YouTube, ou no YouTube não, no Facebook, e um irmãozinho lá, o William, ele me pediu que se eu pudesse falar sobre a questão da maçonaria na influência nos poderes constituídos aqui no Brasil, ou seja, o legislativo, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E ele perguntou se a maçonaria, a maçonaria tem alguma influência dentro desses poderes, ou seja, se lá tem maçons que influencia, mais ou menos assim ele quer saber. Primeiro, meus queridos, e você, William, primeiro, você tem que entender o seguinte: quando você fala a maçonaria tem influência nesses poderes, você tem que entender o seguinte: quando se fala de maçonaria, quando se fala de instituições maçônicas, porque nós temos catalogado aqui no Brasil 210 potências maçônicas, 200 instituições maçônicas, cada uma com a sua individualidade, cada uma com a sua administração, cada uma com a sua constituição, cada uma com seu contrato social, com seus códigos disciplinares, etc. Então, quando se faz uma pergunta, se a maçonaria ela tem alguma influência no legislativo, no executivo, no judiciário, não daria a entender que é o seguinte, que a maçonaria seria uma unificação, ela teria uma representabilidade. E a gente sabe que não há uma representabilidade única, não há uma instituição que fale em nome da maçonaria universal. Ou seja, nós estamos pior do que as igrejas evangélicas. Nós estamos pior do que a igreja católica. Nós estamos iguais a qualquer tipo de religião que vai se fragmentando com o tempo. Então a maçonaria não foi diferente. A maçonaria não tem essa representabilidade única. Não podemos dizer que a maçonaria, veja bem, vamos separar, que a maçonaria ela influencia em algo dentro do estado a qual ela esteja inserida. Agora, se você conseguir me acompanhar e com vocês conseguirem entender, vai ficar bastante simples. Temos que dividir as instituições maçônicas, que são diversas já, para o indivíduo, para o maçom. Se você conseguir entender isso, separar, aí você vai entender. O indivíduo, ele sendo maçom, ele tem como garantia a sua individualidade, os seus desejos, os seus anseios e as suas vontades. Mas a instituição, ela é algo totalmente sólido. Ela é regida pela sua própria Constituição, pelo seu próprio contrato social. O grão-mestre, até mesmo o grão-mestre, ele está sujeito à Constituição de sua instituição. Ele não está acima da Constituição da sua instituição. Ou seja, se você conseguir separar a instituição do indivíduo, aí você vai entender. A instituição, eu poderia fazer uma comparação, é igual o óleo e a água. A água é a instituição, o óleo é o indivíduo. Ou seja, não se mistura o indivíduo para a sua instituição. Então, quando se vê algum movimento maçônico, de maçons, digamos assim, movimento de maçons, ele não está ali representando a instituição, ele está representando a si mesmo, representando as suas vontades e os seus anseios. Podemos usar como exemplo algo que aconteceu quando estava buscando o impedimento da Dilma. Houve vários movimentos de maçons, Maçons se juntaram dentro dessa ideia e aí fizeram passeata, fizeram manifesto e etc. Mas ali não era maçonaria, não tinha representabilidade sequer da instituição a qual aqueles maçons estejam inseridos. Ali estava o direito ao manifesto de cada indivíduo. Eu vou te dar um exemplo mais contundente, por exemplo não, é fato. Acontece aqui, na grande loja do estado de Ceará,
que foi acrescentado uma cláusula no contrato social dessa potência, que os maçons dessa instituição estão obrigados a não fazer nenhum tipo de manifesto contra autoridade legalmente constituída, seja civil ou seja maçônica. Então esses maçons, segundo o contrato social dessa instituição, não poderiam vir fazer hoje um manifesto como foi feito pelos maçons daquela instituição que foram à rua em busca do impeachment da Dilma. Se esses maçons aqui dessa grande loja do estado de Ceará fizesse tal manifesto, estariam sujeitos a uma disciplina maçônica segundo o contrato social dessa instituição. Então demonstra aí que não há uma universalidade administrativa em relação às potências maçônicas. O que você pode ser proibido aqui na tua instituição, você pode ter a liberdade na outra instituição. Por exemplo, os nossos maçons aqui da grande loja Unida Maçônica do Brasil estão livres. Eles estão livres para fazer os seus manifestos, até mesmo contra o grão-mestre. Nós defendemos a liberdade individual. Já nessa potência não há essa liberdade. Então você tem que entender, tem que separar o direito do maçom, na sua individualidade de manifestação, de buscar a conquistar o seu direito da instituição. Você tem que entender isso. Digamos, chega aos nossos ouvidos que a maçonaria, veja bem, a maçonaria teve um papel fundamental em relação à Declaração de Independência do Brasil. Não foi isso? Não chega aos nossos ouvidos? Nos faz nos acreditar? Mas será que foi, de fato, segundo o que eu te estou apresentando, que a maçonaria como instituição, ela tem o respeito às suas próprias constituições, os seus próprios regimentos e etc. E aí aqueles maçons decidiram então sair em luta para que houvesse a Declaração da Independência do Brasil. Teve influência direta da maçonaria no seu aspecto universal, como se ela fosse única representabilidade? Não. Foi interesse individual dos maçons que ali estavam naquela época. Até porque nós somos sabedores que havia divergências de ideologia em relação a alguns maçons. Por exemplo, José Bonifácio era um cara altamente dogmático em relação ao pensamento monárquico. Ele defendia a monarquia com unhas e dentes. Ele não via a divisão do poder. Ele era um cara autocrático. Ele defendia que o poder teria que ficar na mão única. Mas já Gonçalves Ledo não. Gonçalves Ledo acreditava que o poder teria que ser dividido num aspecto como hoje nós vivemos hoje no Brasil, em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Havia uma divergência entre o pensamento desses dois maçons. E aí foi a maçonaria que influenciou nesse aspecto? Não, foi os indivíduos. Os indivíduos fizeram valer o seu direito de livre consciência e de livre expressão. Então, não pode se confundir um manifesto feito pelo indivíduo ou pela instituição. A instituição, pelos anais da história brasileira, ela nunca se meteu em relação à forma administrativa do que consiste a nação a qual ela esteja inserida. Até mesmo a Grande Loja Unida da Inglaterra, Grande Oriente de França e etc. Nenhuma dessas instituições intervém no aspecto administrativo do país a qual eles estão inseridos. Até porque há cláusulas dentro da Constituição de várias potências que o maçom tem que respeitar respeitar as leis do país a qual ele esteja inserido. Então não teria lógica que a maçonaria, como foi feita a pergunta, influenciar no aspecto legislativo, executivo e judiciário. Agora, tem sim substância em relação ao maçom na sua individualidade. Pode ter maçons lá que pode buscar implantar as ideias do que consiste a maçonaria no seu aspecto universal de liberdade, de igualdade, de fraternidade, etc. Mas a instituição em si,
ela não influencia em nada em relação ao que consiste aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Espero que eu tenha sido claro como a neve. Te amo sem te conhecer.